uma série de vídeos meus a respeito do fenômeno da psicopatia. Fica até o final que você vai entender um pouquinho esse capítulo. Neurobiologia molecular, que eu vou continuar no segundo vídeo. A gente vai começar com os perigos do determinismo biológico. Fala galera, meu nome é Felipe Rippel, sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e em neuropsicologia. Hoje eu gostaria de falar a respeito de psicopatia. Eu não poderia começar de outra forma senão lendo esse artigo da Maria Teresa Citelli. A Maria Teresa Citelli é socióloga pela USP. O nome do artigo é As Falsas Promessas Deterministas. Eu vou ler para vocês as partes sublinhadas por mim. Certa vez, frente a uma questão polêmica, o sociólogo alemão Jürgen Habermas disse: saber do que se fala sempre ajuda. Nos debates em torno da suposta dicotomia construída no Ocidente, há menos de 300 anos entre natureza e cultura, esclarecer do que se fala sempre ajuda, sobretudo nas últimas décadas, quando temos nos deparado com intrigantes explicações para os comportamentos humanos que recorrem à teoria evolutiva e ao mesmo tempo ancoram seus argumentos em aspectos da vida social dos hominídeos que viveram quase sempre empoleirados em árvores ou agachados em cavernas, como nas histórias contadas pelos praticantes da disciplina psicologia evolucionista, surgida há menos de 20 anos. Daí, só para contextualizar, só para dar um contexto, gente, do momento em que a Maria Teresa Citelli escreveu esse artigo, ela escreveu no momento em que a psicologia evolucionista começava e proliferavam ali várias explicações esdrúxulas para, por exemplo, por que os homens preferem mulheres com seios grandes, ou porque os homens são mais violentos, né? Usando a biologia. Afinal, a que fenômeno estamos nos referindo quando falamos em determinismo biológico? Chamo de determinismo biológico a tendência de explicar uma enorme gama de características de sociedades humanas, desde o aparato jurídico, passando por interesses, comportamentos, variações de habilidades, capacidades, padrões cognitivos, manifestações da sexualidade, até a posição ocupada por grupos na sociedade que envolvem limites e privilégios como sendo universais, porque estariam inscritas em determinadas partes do corpo humano ou animal, ou porque seriam transmitidas de geração em geração há milhões de anos por entidades como genes, apelos e propensões instintivas. Quando se menciona o determinismo biológico, é comum encontrar alunos e professores universitários admirados com a enorme distância que os cientistas sociais guardam em relação às lições de metodologia de pesquisa e outros ensinamentos oferecidos pelos colegas praticantes da sociobiologia e da sua versão remanufaturada dos anos 90, a psicologia evolucionista. Para quem recebeu formação básica em ciências sociais, é mais fácil entender esse desinteresse. Quando se menciona o determinismo biológico, é comum encontrar alunos e professores universitários admirados com a enorme distância que os cientistas sociais guardam em relação às lições de metodologia de pesquisa e outros ensinamentos oferecidos pelos colegas praticantes da sociobiologia e da sua versão remanufaturada dos anos 90, a psicologia evolucionista. Para quem não recebeu formação básica em ciências sociais, é mais fácil entender esse desinteresse. Para a maioria dos cientistas sociais, distantes do território das ciências biológicas, esses discursos parecem tão incompreensíveis que não suscitam qualquer possibilidade de interlocução, seja para refutar, concordar ou mesmo abominar. Um dos motivos para esse desinteresse de sociólogos e antropólogos, longe de ser apregoada a adesão a um determinismo cultural, porque o que acontece? O determinismo cultural seria se você não atribuísse nada à biologia, mas não é o caso. Nem o Skinner, depois a gente vai fazer um vídeo sobre o terceiro nível de seleção do comportamento, e porque é o seguinte, gente, a gente não nega a cultura, porque é o seguinte, gente, a gente não nega a biologia, tá? A gente está longe de apregoar um determinismo cultural, mas ou antropocentrismo, ou ainda biofobia, deve ser buscado nas tradições das ciências sociais que desde meados do século XIX foram demarcando as bases desses campos que se dedicam a entender as sutilezas e o requinte observados nas associações que promovem a vida coletiva. Essa demarcação foi feita pelo exaustivo debate sobre as relações sociais envolvidas na produção e reprodução das formas de existência e na humanização pelo processo do trabalho, ou na análise de um fenômeno aparentemente de ordem privada,
como o suicídio, como um fato social, negando com obstinação estudos que buscavam explicações em fatores climáticos, psicológicos ou regionais, ou pela interpretação dos valores professados pelos indivíduos para compreender as afinidades eletivas entre a sese religiosa puritana e o espírito do capitalismo. O que acontece, gente? Eu vou até pegar outro livro para citar aqui para vocês, mas o suicídio ele só é praticado pelos seres humanos. Então, o fenômeno do suicídio demonstra os limites, as falhas da perspectiva do sofrimento com base na síndrome, pois suicídio não é uma síndrome. Lemmings noruegueses são um exemplo mais clássico de suicidabilidade entre animais. Quando a densidade populacional atinge um ponto em que não pode mais ser mantido, o grupo inteiro se engaja em um padrão confuso de corrida que leva à morte de muitos deles, geralmente por afogamento. Porém, suicidabilidade implica não meramente a morte, mas também atividades individuais que levam o indivíduo à morte pessoal como uma consequência deliberada dessa atividade. Quando um lemming cai na água, ele tenta escalar e quando tem sucesso ele permanece fora d'água. Mas há inúmeros casos documentados de uma pessoa saltando de uma ponte, sobrevivendo e então imediatamente saltando da mesma ponte outra vez. E o Max Weber se ocupou dessa questão do suicídio, né? Também é bastante perigoso a gente fazer essas concepções naturalísticas, né? Porque isso tem um caráter ideológico muito forte. Então, serve a sociodisseia, serve a explicação da sociedade, da forma como ela é. Gente, aqui eu queria citar um pouquinho do Pierre Bourdieu a respeito do poder simbólico. Fala que é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica, uma ordem de conhecimento, né? O sentido imediato do mundo supõe uma espécie de conformismo lógico, como diria Durkheim, ou seja, uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, etc., que torna possível a concordância entre as inteligências. Porque ele está se referindo aí a todos os sistemas simbólicos, que ele afirma serem instrumentos de conhecimento e de comunicação. A tradição neocantiana, segundo ele, trata os diferentes universos simbólicos, como os mitos, a língua, a arte, a ciência, como instrumentos de conhecimento, de comunicação e de construção do mundo dos objetos. São formas simbólicas e, portanto, passíveis de uma análise semiológica, né? Reconhecendo o caráter ativo do conhecimento que se traduz em diferentes sistemas ou universos. A tradição marxista privilegia as funções políticas dos sistemas simbólicos em detrimento de sua estrutura lógica e de sua função gnoseológica, explicando as produções simbólicas relacionando-as aos interesses das classes dominantes, no caso, a classe mais rica. As ideologias, por oposição ao mito, produto coletivo e coletivamente apropriado, servem a interesses particulares que tendem a apresentar como interesses universais, comuns ao conjunto do grupo, né? Então, a cultura dominante ela contribui para a integração real da classe dominante, assegurando na comunicação imediata entre todos os seus membros e distinguindo-os das outras classes, para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto, né? Por exemplo, quando a gente fala em nação, né? Enfim, o patriotismo, né? Isso tudo é, segundo a tradição marxista, um instrumento ideológico de construção da realidade que faz com que nós nos conformemos ali a essa sociedade, né? A concepção de que todos nós somos iguais perante a lei, né? Aí, quanto a isso, eu vou citar também a Madeleine Chauí, né? É uma excelente socióloga, né? Ela fala que a ideologia, né? Ela é uma construção social e histórica que serve a um interesse de dominação. Toda construção social e histórica que serve a um interesse de dominação seria uma ideologia. Por exemplo, a ideologia machista, né? Esse efeito ideológico é produzido pela cultura dominante, no caso os homens ou os brancos ou mesmo as pessoas classe dominante, né? Dissimulando a função de divisão na função de comunicação. A cultura que une, isso é Pierre Bourdieu, tá? Não é Marx, que é o intermediário de comunicação e também a cultura que separa, um instrumento de distinção social, que legitima as distinções, compelindo-a
a todas as culturas, designadas como subculturas, a se definirem pela distância em relação à cultura dominante. Por exemplo, o tal identitarismo periférico, do qual o Jones Manuel já falou muito bem. Eu apoio o Jones Manuel, a candidatura dele. Depois desse vídeo eu vou fazer um pix para a candidatura dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você também faça essa doação. Eu vou doar só R$10 porque, enfim, meu dinheiro infelizmente está muito contado para fazer o projeto de divulgação. Mas eu acho importante porque é uma pessoa do povo, é uma pessoa trabalhadora que está chegando lá no lugar dos mais poderosos, né, para nos representar. Ele tem pautas muito interessantes, depois eu vou falar mais longamente sobre isso, tá? Mas é aquele negócio, né? Sempre pense por você, sempre procure pessoas que você acha que trazem conteúdo bom, conteúdo de qualidade para você. Não vai concordar comigo só porque eu estou dizendo, entendeu? Porque, enfim, depois a gente vai falar sobre a emissão de regras em psicoterapia. Então, enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação, que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação e contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra. Essa seria o que ele chama de violência simbólica, dando reforço de sua própria força às relações de força que fundamentam e contribuindo, assim, para a domesticação dos domesticados, né, que é uma expressão de Max Weber, segundo Pierre Bourdieu. As diferentes classes e frações de classes estão envolvidas em uma luta propriamente simbólica para imporem a definição de mundo social mais conforme aos seus interesses e imporem o campo das tomadas de posição ideológicas, reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições sociais. O campo da produção simbólica é um microcosmos da luta política, da luta simbólica entre as classes. Ao servirem aos próprios interesses na luta interna do campo de produção, e só nessa medida, né, produzindo artigos, produzindo conhecimento, que os produtores de ideologia do campo de produção simbólica servem aos interesses dos grupos exteriores ao campo de produção. Ele está criticando a ideologia marxista em alguns pontos, mas dando validação em outros. Eu peguei o Pierre Bourdieu justamente por ele não ser marxista. Ele é estruturalista, é uma outra filosofia de ciência. A classe dominante é o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios de hierarquização. As frações dominantes, cujo poder assenta no capital econômico, têm em vista impor a legitimidade de sua dominação, quer por meio da própria produção simbólica, quer por meio dos ideólogos conservadores, os quais só verdadeiramente servem os interesses dos dominantes por acréscimo, ameaçando sempre desviar em proveito próprio o poder de definição do mundo social que detém por delegação. Então, gente, segundo Pierre Bourdieu, a classe dominante é um lugar de uma luta pela hierarquia do princípio de hierarquização. Então, as frações dominantes cujo poder assenta no capital econômico têm em vista impor a legitimidade da sua dominação, quer por meio da própria produção simbólica, né, dos próprios textos, dos próprios artigos, quer por meio dos ideólogos conservadores, os quais só verdadeiramente servem aos interesses dos dominantes por acréscimo, ameaçando sempre desviar em proveito próprio o poder de definição do mundo social que detém por delegação. Então, por exemplo, nas lutas ali cotidianas, né, por exemplo, pode ser, por exemplo, naquela de você sabe com quem está falando, essas coisas assim, entendeu? Nos sistemas simbólicos que os especialistas produzem para a luta pelo monopólio da produção ideológica legítima e por meio dessa luta, sendo instrumentos de dominação estruturantes, né, porque são ciências, são arte, né, pois que estão estruturados, reproduzem sob forma irreconhecível, por intermédio da homologia entre o campo de produção ideológica e o campo das classes sociais, a estrutura do campo das classes sociais. Então, os ideólogos conservadores reproduzem de uma maneira irreconhecível a estrutura do campo das classes sociais. Então, os ideólogos conservadores reproduzem de forma irreconhecível a estrutura do campo das classes sociais, dizendo então que é natural, né? Dizendo que aquilo é próprio do ser humano e que a ordem vigente atualmente, que é necessariamente social e histórica também, ela é apenas natural, é apenas a expressão da natureza, então não dá para ser diferente, né? Então, gente, toda a teoria da natureza humana que nos indica o que não pode ser mudado em um nível psicológico profundo tem funções econômicas traiçoeiras e consequências políticas perigosas. Tomar distância da psicologia nos permitirá recusar a aceitar a visão equivocada
de que a brutalidade está instalada em nossos cérebros e comportamentos, né? Porque esses argumentos populares sobre a natureza humana parecem fazer com que a mudança social esteja fora de questão, e as teorias psicológicas naturalizantes enfraquecem aqueles que acreditam que um outro mundo é possível. As explicações psicológicas para a guerra, para a invasão e para o assassinato em massa não apenas confundem e retiram a atenção das condições econômicas, políticas e históricas, mas também solapam a confiança daqueles comprometidos com a mudança. Esse trecho que eu li é do Ian Parker, né? Ele escreveu um livro chamado Revolução na Psicologia. Revolução no sentido de esse resumo parcial dos interesses e recursos utilizados pelos praticantes das ciências sociais facilita entender por que E. O. Wilson, em sua proposta da nova disciplina Sociobiologia, que segundo ele propiciaria os meios adequados para o estudo científico das bases biológicas do comportamento humano, o que permitiria subsumir as ciências sociais às naturais, né, quer dizer, as ciências sociais deixariam de existir, fracassou cabavelmente em seu propósito de atrair adeptos entre os cientistas sociais, que se mantiveram indiferentes, com algumas exceções, como o antropólogo Marshall Chalins, que se dedicou a rebater os usos e abusos da pretensiosa proposta disciplinar no que tange explicações do comportamento social. Então, até o início dos anos 90, as críticas mais contundentes à sociobiologia nas universidades norte-americanas e no Reino Unido eram provenientes de dois grandes grupos de pesquisadores. Colegas do campo das biologia, como Stephen Jay Gould, né, esse aí é famoso, e mulheres cientistas, né, mulheres cientistas, praticantes das ciências naturais e sociais, e estudiosos de gênero, que reagiam indignados, mostrando as falhas lógicas e as consequências sociais das afirmações que pretendiam explicar, a partir da biologia e da teoria da evolução, desde os atuais sistemas legais e econômicos de parentesco até as possíveis bases biológicas da discriminação social, com suas explicações para a violência e o abuso sexual, a agressividade e a promiscuidade masculina, passividade e baixo interesse sexual das mulheres. Apesar das muitas críticas que a sociobiologia recebeu no seu âmbito disciplinar, são muitos os biólogos que reconhecem o potencial da nova disciplina. Quer dizer, gente, esse debate já é bastante antigo, entendeu? Antes da psicologia evolucionista já tinha tido o sociobiólogo. Só que, assim, eu acho que esses campos, né, eles eram muito incipientes. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Apesar das muitas críticas que a sociobiologia recebeu no seu âmbito disciplinar, são muitos os biólogos que reconhecem o potencial da nova disciplina, por exemplo, para os estudos da comunicação entre animais. Além disso, é inegável o retumbante sucesso obtido pelos seguidores e colaboradores de Wilson junto aos meios de comunicação, sobretudo no que se refere às perspectivas evolutivas aplicadas como as selecionadas na mídia norte-americana. Machismo tem base biológicas e diz: eu tenho bons genes, deixe-me produzir. Revista Time. Se pegarem você dando suas voltinhas, não diga que a culpa é do diabo, é seu DNA. Playboy. Estupro. Geneticamente programado no comportamento masculino. Science Digest. Os homens são geneticamente mais agressivos porque são mais indispensáveis. Newsweek. Os Estados Unidos, os arautos da nova disciplina, sugeriam o uso dessas argumentações até no julgamento de estupradores para explicar as forças evolutivas que supostamente impedem os machos, sejam eles patos, insetos ou primatas humanos e não humanos, a prática do sexo forçado. No Brasil, entretanto, por algum motivo ainda não estudado, até o final da década de 80, não surgiram porta-vozes bem treinados para o relacionamento com a mídia. Dessa maneira, a sociobiologia ficou relativamente circunscrita às universidades na formação de biólogos e possivelmente de médicos e psicólogos, sendo restritos sendo restritos também ao número de traduções de livros acadêmicos ou de obras de popularização dessa vertente explicativa do comportamento animal e humano. Então eu ri porque é verdade, né? Tem muito psicólogo, infelizmente, que cai nessa, né? Entretanto, o fracasso dos fundadores da sociobiologia em sua pretensão de atrair cientistas sociais para adotar seus modelos explicativos não foi suficiente para conter o ímpeto da pregação em favor das bases biológicas e universais dos comportamentos humanos. É isso, no início da década de 90, no Reino Unido, teve início um novo esforço criativo, quase desviante, para contornar as resistências acadêmicas contra a sociobiologia, de modo a lançar na grande mídia as bases para uma nova disciplina,
que veio a se chamar Psicologia Evolucionista, a qual 10 anos depois já integrava a grade curricular dos cursos de psicologia, dessa vez no Brasil. As estratégias de mídia adotadas pela psicologia evolucionista foram estudadas pela pesquisadora Angela Cassidy em 2 artigos publicados em 2005 e 2006 na revista Public Understanding of Science. Ela procede à análise quantitativa de matérias jornalísticas contendo as expressões sociobiologia e psicologia evolutiva publicadas no Reino Unido de 1990 a 2002, comparando-as a levantamento similar de artigos acadêmicos, apoiando-se ainda em revistas feitas com os participantes da controvérsia na mídia. Então, a Maria Tereza Citelli é sociobióloga, professora do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências na USP. Então, vou citar outro autor aqui, só para encerrar esse vídeo, que já está ficando longo, mas a pergunta clássica, esse comportamento é herdado ou adquirido pela experiência, perde completamente o sentido, dando lugar à questão como os genes interagem com o ambiente para a produção desse comportamento, né? Isso aqui eu estou citando o Neuropsicologia, Teoria e Prática, né? A neuropsicologia tem ganhado nos últimos anos enorme apoio de técnicas e descobertas genéticas para uma melhor adequação dos estudos que visam a compreensão do comportamento humano e, mais especificamente, os processos cognitivos. A palavra determinação é equivocada e deve ser substituída por expressões como tendência, propensão, influência genética. Os genes definem tendências, mas são sempre as experiências individuais que as modulam. Qualquer gene precisa, para uma expressão adequada, de determinadas circunstâncias externas, sejam elas bioquímicas, físicas ou fisiológicas. A pergunta clássica, este comportamento é herdado ou adquirido pela experiência, perde completamente o sentido, dando lugar à difícil questão como os genes interagem com o ambiente para a produção desse comportamento. Aí, gente, só para encerrar, ele está citando Correia e Rocha em 2008, tá? Eu vi aqui Correia e da Rocha, 2008, Genética, Comportamento e Cognição. Eu vou deixar essa referência para vocês também, só que eu não achei esse artigo, né? Eu quis pegar para estudar, para trazer para vocês algo mais profundo, mas eu não encontrei. E daí, gente? Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então, comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não tivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.